Nós estamos ainda no eco do capítulo 9. No eco do capítulo 9. Quando Jesus está naquele embate com os religiosos, dizendo a eles que eles eram filhos do diabo. Você vai se lembrar disso. E depois o fato dele ter curado um jovem cego de nascença. E isso causou uma confusão, porque não acreditavam que ele tinha nascido cego, nem que Jesus tinha curado, e que Jesus era filho de Deus. O capítulo 8 e o capítulo 9 de João é um debate grande com a religião da época. O capítulo 10 é meio que uma conclusão dessas facas e flechas que passam. Porque Jesus, de maneira muito clara, depois de ter tido embate com esses religiosos, se bem que o embate não para muito, ele segue a vida toda. Aliás, o apóstolo Paulo, em praticamente todas as suas epístolas, vai ter que combater a judaização da fé. E não muda nos dias de hoje, esse embate continua. Para eu não voltar ao assunto que eu falei antes da vinheta. Senão eu vou ficar a manhã inteira falando só daquilo e vou entrar na picuinha que eu não quero entrar. E parece que é muito claro ver esses religiosos, 2 domingos atrás, os últimos 2, que ameaçam, expulsam e intimidam, tendo um estilo de liderança que mais se parece com o espírito da besta, que falamos semana passada, do que com o espírito do Filho do Homem. Desemboca o seu discurso dizendo que ele é o bom pastor, fazendo uma grande separação entre aquilo que aqueles líderes eram e aquilo que Jesus, o Filho do Homem, era. Aconselho a você, que está chegando, caindo aí de paraquedas, que você pegue a primeira pregação desta série. Nós estamos agora na 30ª, alguém sabe? 36ª mensagem, porque nós estamos falando sobre o Evangelho de João, trecho a trecho, para entender tudo o que João está nos mostrando e qual o objetivo dele de demonstrar quem é Jesus da maneira como ele escreveu. Aliás, esta é uma pregação que, quando eu acabar o livro de João, vai durar mais ou menos umas 55 a 60 horas de pregação, divididas um pouquinho a cada domingo. Mas é uma grande pregação sobre todo um escrito de João que está nos revelando algo. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele chama pelo nome. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Que legal isso aqui, né? Tem ovelha que não reconhece e não segue, porque nem toda ovelha é ovelha, e tem gente que está dentro do aprisco e não é o pastor, mesmo estando ali dentro. Tem gente de Deus que não é de Deus, e líderes de Deus que não são de Deus. Você está insinuando isso, Zé? Pelo amor de Deus. Eu não, Jesus está. O texto está dizendo, não eu só estou lendo. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Opa, tem uma outra coisa legal aqui. As ovelhas que são de Cristo não seguem outra voz. Não conseguem se encaixar em outra voz. Essa é uma característica das ovelhas. Elas conhecem a voz do pastor. Quando rebanhos se encontram, porque pastores com diferentes rebanhos se encontram numa montanha, as ovelhas se misturam.
Mas quando um pastor chama as suas ovelhas, elas reconhecem a voz e elas não se perdem, é incrível. Se você nunca viu, procure na internet e você vai achar. Pastores de ovelhas criam as ovelhas e elas reconhecem o timbre da sua voz. Nem toda ovelha é de Deus, nem todo líder é de Deus, e nem todas vão ouvir a voz de todo mundo. Só de Jesus. Isso é legal, né? Diminui a nossa batalha. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Na verdade, compreenderam do jeito errado, porque deu briga outra vez. Então Jesus disse, mas não o que Jesus queria dizer, claro, aquilo que ele quis dizer, eles não entenderam. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele não disse que talvez sejam, ele disse que são. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Somos nós. Elas ouvirão a minha voz, que legal. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Verso 17 e 18. Uma das declarações também mais lindas de Jesus no Evangelho. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Não dá para... Cara, se são ovelhas dele, vão ouvir, não adianta você brigar, viu? Elas reconhecem a voz. Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Que foi o que aconteceu no capítulo 9. Senhor, fala ao nosso coração e nos abençoa. E nos dá, ó Deus, entendimento do Teu Evangelho, somente do Teu Evangelho, e ele seja comida saudável e sólida para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Pedimos a Tua graça e misericórdia para expor a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Jesus se apresenta como eu sou o pão da vida. Aliás, o livro de João tem 7 eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo algo aqui num elemento de parábola e de metáfora, de algo do cotidiano que eles entendiam muito bem. Os judeus eram pastores de ovelha, pastores de rebanho, e eles sabiam o que era essa prática, como as ovelhas conheciam a voz do pastor, como atuavam os lobos e como era difícil ter alguém contratado para cuidar das ovelhas, que tinha mais interesse no que ele poderia tirar das ovelhas do que propriamente em defendê-las. Essa cena era muito conhecida entre eles. E Jesus vai dizer primeiramente que aquele é um aprisco, e que tem gente dentro que não passou pela porta, porque ele diz, eu sou a porta, e isso é muito, muito especial, porque ele é o verbo que se fez carne, e a única maneira de entrarmos no aprisco de Jesus é através dele, do verbo, é através do próprio evangelho de Jesus, é ele que nos abre o entendimento para entendermos a vida, o reino e sermos parte dele, e nos devotarmos e nos curvarmos a Ele como sendo a única maneira e a única método de vida para esse mundo. A única maneira de encarar essa vida e de enxergar e ler a realidade ao nosso redor é através das lentes do Evangelho. Essa é a porta.
Mas aquele que entra por outro lugar e está dentro do aprisco é aquele que não tem o evangelho do reino. Por mais que possa estar dentro do aprisco e falando com ovelhas, o que ele diz não é evangelho do reino. Jesus está combatendo diretamente esses religiosos que estavam ameaçando, como ameaçaram os pais do menino cego. E como eu disse semana passada, que tinham a operação e a prática da sua vocação religiosa mais parecida com o reino das bestas de Daniel, como está no texto, do que com o reino de Deus e com o Filho do homem, Jesus. É desumano. E isso que eu estou dizendo não aparece apenas nesse texto, mas se você por acaso já teve curiosidade de ler o capítulo 23 de Mateus, que é um outro embate de Jesus com os religiosos, é ali que nós encontramos os ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vocês percorrem o mundo para fazer um convertido à religião de vocês e o tornam um filho do diabo pior do que vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro está cheio de sujeira. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, cheio de pode e não pode, oferta e não oferta, mas a vida de vocês é podre diante de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Vocês entram nas casas da viúva para fazer oração para a viúva e devoram a casa dela. Vocês se alimentam das pessoas. Está em Mateus 23. De novo, não reclame comigo, foi Jesus que disse. E ele está dizendo que quem veio antes dele é ladrão e salteador. Jesus, quando olha para a multidão, em Mateus também, no capítulo 9, verso 35, diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Já preguei esse texto longamente numa série chamada Periago, aqui na igreja. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Os 3 verbos que descrevem o que Jesus fazia: ensinando, pregando e curando. É o didaquê, a didascalia, o ensino, a proclamação, o querigma, e o terapeuo, a cura. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus teve o coração doído diante das multidões, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Gente que não tinha um coração amolecido para ver a aflição, a exaustão e a desorientação das pessoas. Elas estavam aflitas, exaustas e perdidas, como ovelhas que não têm uma voz para ouvir. E ele diz aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam a Deus da seara que mande trabalhadores, gente que cuide de gente. E olha que Jesus vinha ensinando, pregando e curando. Milagre é com Jesus mesmo. O sobrenatural não precisa se preocupar e nem pedir, ele faz. Ele precisava de gente. O Filho do homem precisava de homens. Gente como a gente. Gente do reino do Filho do homem. Não das bestas feras da terra. Gente de coração, gente de sentimento. Aqui ninguém duvida que Jesus Cristo é Deus. Difícil é a gente acreditar que Jesus Cristo também era homem. Falamos da sua divindade, mas esquecemos da sua humanidade, do seu amor e da sua maneira verdadeira e humana, no real sentido da palavra, de ser. A verdade é que ele olhava para essa multidão como gente perdida e desorientada, precisando achar descanso num aprisco. Eu sou a porta de entrada. É o verbo que te captura para o reino. Gente que entra por outra porta,
tem outra mensagem. As verdadeiras ovelhas não ouvem a voz dele, mas as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Tem gente dentro do aprisco que não passou por essa porta. Esses líderes ocupavam um lugar de destaque. Esses líderes eram meio que o conselho de vida da comunidade judaica dentro do Império Romano. Você não pode se esquecer de que, já preguei sobre isso, quando a Babilônia invade Judá, 586 a.C., e leva o povo cativo, os homens inteligentes e capazes, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, estavam naquele meio. O templo é destruído, suas portas são queimadas. Há uma profecia em Jeremias que depois de 70 anos seria reconstruído. Passa o Império Babilônico, vem os medos e vem os persas, é Ciro, o persa, que dá liberdade ao povo de reconstruir o templo. Mas nesse período babilônico e medo-persa, além de disperso e cativo, o povo não tem mais templo. E os historiadores dizem que é nesse período que a lei ganha muita força. Porque você não tem um lugar sagrado, você não tem um lugar do sacrifício, aonde devotar a minha vida, aonde cultuar e oferecer a Ele o sacrifício que me perdoa e me liga de novo a Deus. Como é que eu vou professar a minha fé se o único lugar que eu devo fazer isso é o templo? E ele foi destruído. É nesse período que surge com muita força, não é que surge, mas se desenvolve com mais força o escribismo, a cópia da lei. Os estudiosos da lei, inclusive as sinagogas, surgem nesse período. Que é quando o estrito cumprimento da lei, observação, estudo da lei e um comportamento regrado sobre a lei toma o lugar da oferta e do templo. Nos dias de Jesus, o templo não só foi reconstruído, como também reformado por Herodes o Grande. As duas realidades continuam valendo. O templo, lugar dos sacrifícios, e os mestres da lei, escribas e fariseus, que eram os estudiosos da lei como se fossem leigos, que defendiam o cumprimento da lei, mas dessa forma como nos diz Jesus em Mateus 23, de maneira hipócrita, numa interpretação da lei que fazia com que o povo fosse oprimido, debaixo de um comportamento hipócrita de quem fala da lei, mas não teme e não ama a Deus. Por isso Jesus está dizendo que esse povo está desorientado como ovelhas que não têm pastor. E quando Jesus fala do reino de Deus, as pessoas ouvem a sua voz e o seguem. Em Gálatas 1:8, Paulo diz assim: ainda que nós, olha, até ele se coloca, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. E a palavra anátema aqui tem o significado de maldito. Chuta, manda para longe. Se alguém vier até você com outro evangelho que não é o de Cristo, com uma mensagem que não é do evangelho, pode ter roupa de ovelha, pode estar dentro do aprisco, pode dizer que é pastor, não ouça. Essa é uma mensagem que me chama para perto dos meus irmãos mais calvinistas. Sem entrar no mérito soteriológico de por que somos salvos do jeito que somos salvos, eu acho que isso é de Deus. Mas uma coisa eu sei, meu papel é falar do reino, o melhor que eu puder. O mais próximo do texto que eu conseguir, porque esse é o texto que nos foi legado. Na certeza que meu papel não é convencer você de que o que eu prego está certo. Meu papel é só anunciar o que eu estou lendo, da melhor maneira, mais clara que eu puder, sem intenção de debater com você, de convencer você, nem um pouco.
Porque se você é ovelha desse bom pastor, a hora que você ouvir, vai fazer todo sentido. E você vai segui-lo. Além de cortes que eu não gosto, outra coisa que eu não gosto é de debates. Eu acho um despropósito. Porque quem é do reino, ouve a palavra do reino e cai para dentro do aprisco. E quem não é do reino, vai ouvir a palavra a vida inteira e não vai compreendê-la, porque ele não é de lá. Ele vai ouvir outras vozes. Por que é assim, Zé? Não sei. Na eternidade, a gente pergunta para ele. A minha limitação é essa. Eu só sei que foi assim. Do profeta Chicó. Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Ele vai falar. Não vou falar na pregação, já falei antes. O que eu penso. Jesus é o bom pastor. Ele não diz eu sou o bom pastor à toa. Não disse. Essa história de falar sobre bons e maus pastores não começou com Jesus. Isso você vai encontrar nas páginas do Antigo Testamento. Por quê? Repita comigo. Vire para o seu irmão e diga, não vou fazer isso, irmão. Claro que não, nunca. Aqui, nesse chão, enquanto eu for pastor, eu nunca vou pedir para você virar para o seu irmão e falar nada. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eu espero que você entre aqui todo domingo e não consiga não dar bom dia, boa noite, como é que você está? E abraçar o seu irmão, não porque eu mandei, mas porque o amor de Cristo nos rege. Isso eu espero, mas eu não mando. Só espero que as ovelhas que ouvem a voz sigam o bom pastor, só isso. Mas por que eu disse isso, irmão? Me ajuda, amor. Por que eu falei? Então, ela também não lembrou, também não lembrei, não é sobre isso. Eu, perdido em meus pensamentos, é que me encontro tão só. Raimundo Fagner. Ele está falando de bons e maus pastores, né? Era isso que eu estava falando. Ah, já lembrei. Não precisa repetir para o seu irmão, mas você pode repetir comigo. O Antigo Testamento é sobre Jesus. Repita comigo. O Antigo Testamento é sobre Jesus. Obrigado, Senhor. Por favor, a igreja toda, fale esse nome santo. Jesus. Aleluia. O Cristo, o Filho do homem. É Ele que nos une. Essa é a única mensagem que eu tenho a você. O Antigo Testamento não é sobre Davi, nem sobre Sansão, nem sobre guerras e lutas e sangue, conquistas e terra, dinheiro, prosperidade ou o que seja. Essas coisas fizeram parte da narrativa, mas tudo aquilo aponta para Cristo. Aliás, eu acho que é por isso que nós somos cristãos. Ezequiel 34. A profecia de Ezequiel, pastor do período exílico, contra os pastores infiéis de Israel. Aqui ele fala de todo o grupo de liderança do povo. Se você ler Isaías, ler Miqueias, você vai ver a grande crítica dada por Deus pela boca dos profetas contra sacerdotes, profetas e reis. Gente da liderança do povo. Não havia aqui igreja nos dias de Isaías e nem a ideia pastoral que temos hoje, apesar de que essa realidade se encaixa também a pastores de hoje. Mas ele fala sobre liderança. Eu não vou nem ter que pregar, irmão, eu só vou ler. Você interprete aí. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, filho do... Oh, que beleza! Ouve essa mensagem da semana passada. Profetize contra os pastores de Israel. Profetiza contra o meu povo e contra os líderes do meu povo.
entra lá na igreja e fala contra eles, porque eu sou contra eles. Assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês se alimentam do rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas e não trouxeram de volta as desgarradas. Gente exausta, aflita, desgarrada, como ovelha que não tem pastor. E não buscam as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Ameaças. Capítulo 9 de João. É impossível ler o capítulo 10 de João sem ter o eco de Ezequiel 34 no ouvido. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Obrigado, Jesus. Farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens de densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-la nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão bons pastos nos montes de Israel. Eu mesmo as apacentarei, as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Jesus não estava dizendo algo novo. Ele estava trazendo à tona algo que o povo já tinha ouvido, e que estes mestres da lei, que durante os sábados estudavam na sinagoga os escritos, a lei e os profetas, sabiam de cor os escritos dos profetas, sabiam desse texto. Não só deste, na sua adoração, no saltério de Israel, que é os Salmos, os 5 livros do saltério que estão compilados como Salmos, tem um que tem o número 23, em que Jesus diz, em que o escritor, o autor diz: o Senhor é meu pastor. Davi, o autor do Salmo 23, e nada me faltará. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou o filho do homem, ele está dizendo que o que está escrito lá atrás é sobre ele. E por isso esses religiosos ficam furiosos. Porque o ladrão mata, rouba e destrói. Ele não está falando de Satanás, está falando de gente aqui. De gente. Gente da religião. Não as defende do lobo, as abandona, se alimenta delas, tosqueia e arranca o couro delas. Mas ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eles não conhecem as ovelhas, ele conhece o produto delas, esses pastores. Mas eu as conheço pelo nome. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as identifico como minhas e elas se identificam comigo. E tem outras ovelhas de outros apriscos, não era apenas em Israel, graças a Deus, estamos nós aqui também
E eu vou trazer todo mundo junto. De todos os povos, línguas e nações, quando esse evangelho for pregado, vai ter ovelha dizendo, é isso aí. Ah, mas ele é de demônio, ele não sei o quê. É isso aí. Eu ouvi essa voz, e essa é a voz que eu vou seguir. Outro dia, dando entrevista foi ao Júlio aqui num podcast, perguntou da minha conversão. Não lembro da pregação, mas quando o pastor Cornélio Dorta Bernardes pregou sobre Jesus, eu era um garoto de 12 anos de idade, e ele disse, quem quer seguir a Jesus, aquilo ardia no meu coração, e aquela voz foi tão clara para mim. Isso faz tempo, irmãos, 1978. Esse ano aqui eu estou completando 48 anos de caminhada no Evangelho. Faz tempo, né? A gente continua seguindo a voz do bom pastor. Houve dissensão entre os judeus. Esse cara tem demônio, aquela briga toda de novo. Imagina, ele está dizendo que ele é o pastor do Salmo 23. Ele está dizendo que é ele que vai apacentar as ovelhas, como diz a profecia de Isaías. Aliás, de Ezequiel. Isaías também fala disso, mas essa de Ezequiel é muito clara. Está falando da gente? Que nós somos ladrões e salteadores? Infelizmente, me perdoe, a dura realidade, mas é o que Jesus está dizendo. Vai ter gente que vai ouvir a sua voz. E outros diziam assim, não pode ter demônio, não pode ser um endemoniado, não tem como ser um endemoniado, porque ele abriu os olhos do cego. Eles acabaram de sair da discussão sobre o olho do cego, que foi aberto. Domingo passado falamos disso. Há uma sequência do texto aqui. Não tem como. Mas ele pode ser o bom pastor ou ele não é o bom pastor? Ele é mesmo o filho de Deus, o prometido filho do homem da profecia de Daniel ou não é? Quem é Jesus? É isso que João está nos respondendo. Eu volto a repetir. Uma coisa é ouvir o Evangelho e seguir a Jesus. Outra coisa é termos uma religião. Eu não estou dizendo que o nosso ajuntamento dominical, para quem passa lá fora na porta, e olha que nós somos uma igreja, estamos aqui cantando, orando e lendo a palavra, vão dizer, isso aqui é uma expressão religiosa. Ok, a palavra religião tem um sentido na sociedade, é um fenômeno social. Mas a lógica que opera na nossa mente, no nosso coração, não é a lógica da religião. Eu nunca falo, mas eu escrevi um livro, eu nunca falo do meu livro aqui, porque eu não gosto de falar. Mas eu falo isso no livro. A diferença entre o que é você seguir a Cristo e você seguir um livro de regras de religião de pode e não pode. Ainda que Jesus diga para nós o que é pecado e o que não é. Mas eu não faço porque pode e deixo de fazer porque não pode. Eu faço ou não faço porque eu sou uma nova criatura. Você entende isso, a diferença, irmão? O seu filho, que você educou com tanto amor, que quando era pequeno queria colocar o garfo na tomada e tomar um choque de 220. E você disse para ele que não podia, e ele chorou, e você tirou o garfo da mão dele, ou a chave de fenda. Hoje ele já tem 25, 30. E ele tem raiva de você porque ele ainda quer colocar o garfo na tomada quando ele vai na sua casa com o seu neto. É assim? Não, irmão. Teve um dia que você teve que dizer para ele, não pode porque dá choque, mas você espera que ele cresça e amadureça. E não deixe de colocar o garfo na tomada porque não pode. É porque ele é maduro e sabe que vai prejudicá-lo. Mas nós continuamos a ensinar o povo o pode e não pode, o que é de Deus e o que é do diabo, mantendo gente imatura, aflita, exausta, como ovelha que não tem pastor, porque não entende nada. E ao invés de ouvir a voz do Evangelho, que é a porta de entrada no reino, ouve qualquer outra coisa. Mas, eu encerro com os versos de 17 e 18, que diz assim, é uma declaração muito linda. Por isso o Pai me ama.
Você quer saber o tipo de pastor que eu sou? Eu não sou aquele que se alimenta das ovelhas. Pelo contrário, eu dou a minha vida, eu morro pelas ovelhas. Essa é a diferença. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele fala da sua ressurreição. E o versículo 18, eu acho uma das coisas mais lindas do Evangelho. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isso aqui é demais, irmão. Isso aqui é o teor da vida cristã. Ninguém a tira de mim, porque espontaneamente eu a dou. Alguém que dá alguma coisa espontaneamente perdeu? Imagina que você vai ser assaltado. Vou falar de uma coisa difícil acontecer aqui na nossa cidade. E o cara fala, perdeu, passa o celular. E você fala assim, não. Eu vou te dar o meu. Deixa eu só tirar o meu. Não pode tirar nada. Eu vou te dar. E alguém fala, te roubaram? Ah, ele ia me roubar, mas no fim eu acabei entregando. Não, mas ele assaltou você? Não, ele não assaltou, eu acabei entregando o celular. Eu falei, te dou, depois eu compro outro. É louco o que eu estou falando. Estou fazendo aqui um exercício aqui de imaginação de uma coisa meio tola ou de um exemplo bobo. Mas perceba o que eu estou te dizendo. Você não perde o que você entrega. Jesus, cuidado com os religiosos. Cuidado quando você for falar com Pilatos. Jesus, eu vou fazer um curso de retórica para você poder bater um papo e tentar engodar o Pilatos. Jesus, toma cuidado com os religiosos porque eles estão fazendo a tua caveira. Jesus, você vai perder a tua vida e perder tudo que você tem. Você não tem medo de perder? Eu já perdi. Eu vim para entregar. Ninguém atira de mim a vida. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por que eu digo que esse é o teor da vida cristã? Porque um jovem rico vem até Jesus e diz a ele, o que eu faço para entrar nesse aprisco e nessa vida? Jesus falou, segue o que a religião diz, cumpre os mandamentos. A resposta dele é incrível, isso eu já faço. Ah, você já faz? Que legal! Você cumpre os mandamentos? Ah, mas você não se sente dentro, hein? Porque você disse cumpre toda a lei, está me perguntando como é que você entra na vida? Ah, te peguei, safadinho. Você cumpre, mas se sente que está de fora, né? Vou te falar por quê. Porque esse é o reino de gente que não perde, porque entrega espontaneamente. Esse é o reino de gente que deixa para trás. Abraão deixou a sua terra para trás, Davi deixou a sua casa para trás, José deixou para trás, Moisés deixou para trás. Todos eles são só um sinal de mim mesmo, porque eu sou o grande Deus que deixei tudo para trás. Neguei a mim mesmo, me esvaziei para estar aqui. Olha que legal, não perdi nada. Mas aquele jovem rico que tinha muitas propriedades, pesou na balança, e preferiu não seguir Jesus porque ele ia perder. Pregação que te diz o que você ganha e o que você perde não é evangelho, porque o evangelho você perde. Pregação que diz para a ovelha, cuidado, porque você vai perder. E você diz, mas depois que eu encontrei a Cristo, tudo está à disposição de Deus. Ninguém tira de mim o que eu dou espontaneamente. E Jesus ainda diz, eu tenho poder para dar e poder para reaver. E esse mandato, olha que interessante, esse mandato eu recebi do meu Pai. Esse mandato veio dele. Entolé é a palavra grega, que significa um comando, um dever. Eu recebi isso de Deus. Não foi assim que nós fizemos? Deixamos para trás o velho homem, deixamos para trás a velha vida, abandonamos o que éramos, descobrimos que estávamos mortos em delitos e pecados. Não é assim que diz
o texto, tivemos um novo nascimento e somos feitos novas criaturas. Eu não estou dizendo que seja pecado você ter as suas posses, nem estou dizendo que você não seja prudente de cuidar como bom mordomo daquilo que você tem. Só estou dizendo a você que um evangelho que diz para você, siga Jesus para você ganhar mais, não entendeu o que Cristo disse. Não reclame comigo, reclama com Jesus. A disposição do sacrifício é própria unicamente nesse chão da vida da verdadeira ovelha do Filho do Homem. Gente que diz, eu sei, eu estou aqui para entregar a minha vida, para que Deus me use. Eu não sei, irmão, se você vai sair de um emprego melhor para um aparentemente pior. Não se preocupe com isso. Preocupe-se se esse movimento tem uma direção do Espírito. Porque quem entrega a sua vida não se preocupa com o ganho. Eu não sei se você vai se mudar para um apartamento menor do que o que você tinha. Não se preocupe com isso, não se sinta mal. Pergunte para Deus qual o propósito dele no seu movimento, porque ele vai ser glorificado. Não se preocupe se você ganhou um carro, comprou um carro zero, ou se hoje você anda de Uber, porque você não tem condições de ter um carro. Você está abençoando um monte de irmãos que estão aqui, que talvez dirijam Uber. Preocupe-se o que você vai ter no coração quando você entrar num metrô, num trem, num Uber ou num ônibus, e o que Deus quer fazer de você ali. A gente se admira de missionários que abandonam tudo para ir para o campo missionário. A gente admira aqui, ó. Porque nós não estamos prontos para perder nem 1 milímetro de um botão de uma camisa. Nós só queremos ajuntar e ganhar, enquanto o Filho do Homem diz, é por isso que o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para depois reavê-la. Ninguém tirou de mim. Eu dei porque eu quis e eu recebi isso como um mandato do meu Pai. Deus nos abençoe. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida espontaneamente pelas ovelhas. Nem toda ovelha é ovelha, nem todo aquele que está dentro do aprisco é de verdade Jesus, mas aquelas que são de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Jesus, são tantas vozes ao nosso redor. A gente ouve tanta coisa. Tanta coisa. Eu quero só ouvir a tua voz e continuar vivendo o teu evangelho. Nunca se esqueça. Se eu não souber precisamente quem é Jesus, eu corro o risco de ser um imitador do Jesus errado. Eu corro o risco de ser um reprodutor de um reino que não é reino. De um sentimento mais próprio da religião do que do reino de Deus. E um tipo de prática mais parecida, semana passada, com a violência das bestas feras, do que com a graça do Filho do Homem. Quem é Jesus? O bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Sejamos nós ovelhas do bom pastor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer, vamos orar. Senhor Jesus, nós temos um desafio tão grande nos dias de hoje, de discernir a tua voz no meio de tantas vozes. De discernir o teu evangelho, o verbo, que é a porta de entrada para o teu aprisco. De tantas outras coisas que a gente ouve. E discernindo a tua voz, seguirmos só o Senhor. Tem outras vozes que tentam capturar a nossa ganância, tentam nos puxar pela barriga, nos oferecem ganhos. Mas eu não quero ser alguém perdido, exausto, aflito, faminto, como ovelha que não tem pastor. Tu és o nosso bom pastor. Senhor, a nossa oração dessa manhã é que o Senhor derrame neste lugar, hoje, da tua parte e do teu trono,
o dom celestial do teu Espírito, que é o dom de discernimento de espíritos. O Senhor nos ensina pelas palavras de Paulo a procurarmos os melhores dons. Senhor, esse aqui é o melhor que a gente pode receber hoje. Nos visita pelo teu Espírito Santo e nos dá discernimento. E todas as vezes que alguém oferecer algo que não seja o teu evangelho, tratemos como anátema. Que não tenha lugar no nosso aprisco. Sentimentos e razões da terra não tenham lugar em nós. Mas que nós possamos ouvir somente a tua voz. Nos ajuda, Senhor. Porque é difícil nos dias de hoje não sermos sequestrados por um sentimento e um pensamento que roubam a nossa consciência. Nos perdoa, Senhor, pela nossa fraqueza de conhecermos tão pouco as Escrituras, de lermos tão pouco. Nos perdoa, porque isso nos torna vulneráveis, Senhor. Enche-nos do teu evangelho e nos torna, Senhor, propagadores da tua verdade. Onde quer que eu pisar, eu seja uma ovelha de Cristo, gerado pelo Filho do Homem, com os sentimentos do teu reino, que compreendeu aquilo que aquele jovem rico não compreendeu. Que ainda que eu possa ter muita coisa nessa terra, a minha vida toda é tua, porque eu me entreguei a ti, e eu jamais perco, eu só sigo o rumo da tua vontade, da tua direção. Senhor, aqui foram poucos minutos, Senhor. Nem eu sei se eu sei falar dessas coisas. Eu peço a tua misericórdia. Nem eu sei se falei o suficiente, mas o que eu te peço é que tanto para mim como para todos os meus irmãos aqui, o teu Espírito Santo continue nos falando através do teu evangelho, nos dias que virão, e o Senhor continue completando a tua palavra para nós. Traz o teu povo para o teu aprisco, Senhor. Nos leva para o teu aprisco, porque tu és o nosso bom pastor, discernindo a tua voz e reproduzindo o teu reino, aonde quer que a gente ande nessa terra, o nosso balido demonstra que somos teus. Abençoa a nossa semana, guarda-nos, protege-nos, traz a gente de volta no próximo domingo, para glorificarmos o teu nome, aprendermos a tua palavra e sermos, Senhor, de novo alimentados por ela, em comunhão com os meus irmãos. Leva a gente em paz para casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, uma boa semana. Dê um abraço no seu irmão.